E aí, rapaziada, esse é o Liberdade Dissidente. Hoje a gente vai falar sobre o possível colapso das contas públicas já no ano de 2027, certo? O que levou a isso e o que vai lascar com todo mundo, tá certo? Lembrando que tudo que a gente falar aqui é nossa opinião pessoal, né, usando da nossa liberdade de opinião, tá? Sempre em cima da realidade de forma honesta. Então temos aqui uma notícia de junho de 2025, certo? Um camarada dizendo que há um possível colapso das contas públicas em 2027, né? Ele coloca aqui na sua reportagem, ele vai falando, todo mundo tem que contribuir, etc, etc, né? Mas está dizendo que as contas elas poderão colapsar. E o que é isso? O que é esse colapso, né? Nós temos aqui outra reportagem, né? Também agora, né, do mês abril de 2025, né, que o governo admite falta de dinheiro em 2027. Economistas falam um cenário irrealista, ou seja, um fiasco, né, um fiasco. E a gente coloca aqui, verifica, né, na reportagem, que as despesas continuam crescendo, enquanto as receitas são superestimadas pela equipe econômica. Os dados mostram que há risco de colapso já em 2027, com o governo sem dinheiro para investimentos e manter o funcionamento da máquina. Ou seja, ele não vai ser suficiente, a arrecadação que ele tiver não vai ser suficiente para investir nem continuar o funcionamento da máquina pública, tá certo? Então a gente vai ver, vai entender o porquê isso acontece, né? Temos aqui, ó, a própria ministra aí do Planejamento, isso aqui, ó, em 2025, né, agosto de 2025, cortes expõem o risco real de colapso da máquina estatal brasileira, né? Nossa ministra do Planejamento, esse outro camarada aqui que eu nem quero falar, tá certo? E aí ela diz, né, seguimos com a água batendo no nariz, ou seja, já antecipando um fiasco das contas públicas. E por que isso acontece? Por causa disso aqui, né? Governo gastador, governo que gasta como se não houvesse amanhã, né? Temos aqui essa reportagem, né, de essa reportagem 2024, final do ano passado, né, em que diz que o gasto do governo com o pessoal em 2025, ou seja, agora, terá maior alta em 6 anos. Então, vejamos aqui o gráfico, né, dos números aqui, certo? Do gasto com o pessoal, só com aquela leva, né, aquela galera, aquele monte de funcionário público, né, que se você pegar o Brasil, eu acredito que um dos países mais eficientes, mais ineficientes quanto a isso, pegar, né, o quanta gente precisa para tocar a máquina pública brasileira e o quanta gente precisa para tocar de outros países, a gente vai se assustar. Essa que é a verdade, né? Então vamos lá. Mesmo assim, né, o governo gastando pra caramba, olha lá, preço, isso aqui agora, 2025. Preço dos alimentos sobem novamente após trégua em junho. Carnes e café lideram alta. Obviamente, o governo gasta, né? Ele infla lá a base monetária, ele imprime dinheiro, ele emite dívidas com títulos, né? Ele coloca dinheiro no mercado que ele precisa, ele gasta, ele tem que, né, arrumar dinheiro para isso. Então, isso vai levando, né, essa gastança ao aumento do preço das coisas, né? A inflação chegando aqui, ó. Inflação, essa é o tema aí da notícia, tá certo? Falando principalmente aí bens que você come, né, alimentos. Vamos lá, então nós temos aí outra situação aí alarmante. Mesmo assim, mesmo, né,
com a taxa Selic, ou seja, os juros que o governo, a taxa básica de juros do governo, que ele usa para segurar a inflação, mesmo assim está aumentando os preços das coisas. Nós estamos aqui numa taxa absurda de 14, agora já é 15, né? Essa notícia aqui é de acho que do mês passado, o mês aqui, ó, até contou até o mês 5 aqui, maio de 2025. Então, temos aí já mais do que isso, já maior do que 14,75. Então, mesmo assim, com a taxa de juros altíssima, ele não consegue segurar a inflação. E qual que é o problema? É esse aqui, né? Não adianta. Se o governo não parar de gastar, não torrar grana, não destruir, né, as contas públicas, vai continuar aumentando de qualquer jeito, tá certo? E temos aí, ó, aquele tal, o chamado, que o governo fez aí, a tal do arcabouço fiscal. Porque isso não quer dizer nada. Por quê? Porque ele colocou arcabouço fiscal. Antigamente o cara era impeachmentado se não cumprisse. Hoje não, hoje vai lá, tem um monte de coisa ali, ele vai dar uma explicação, tudo, mas ele não sofre o impeachment, certo? Que nem aconteceu aí no passado recente do país. Então, eles criaram esse tal de arcabouço, né, para poder dar uma maquiada ali, uma dourada na pílula, né? Só que não é teto de gastos, porque o governo continua gastando. Ele deixou um monte de coisa fora, aqui, ó, despesas de fora da nova regra fiscal. Esse Fundeb aqui é um fundo para educação básica. Isso, ou seja, isso aqui o cara pode gastar fora da regra fiscal. Então não tem regra fiscal, na verdade, não tem um teto, não existe isso. Né? Se tem coisa que o cara pode gastar à vontade, ele gasta à vontade nisso aqui e coloca outra coisa no lugar, entendeu? Então, assim, tem coloca fundo do Instituto Federal, tá? Transferências a estados e municípios. Aqui, ó, despesas com quitação de precatórios usado pelo credor para quitar débitos, etc. O que é precatório? Porque o governo faz lá uma bobagem com um cidadão, o cidadão entra na justiça e ganha. Né? Por exemplo, o governo vai lá, toma a casa do cara, faz alguma coisa errada, né? Porque se o cidadão ganhou na justiça é porque o governo errou, né? O ente público errou. Então, essas indenizações, né, que na verdade não são indenizações, são praticamente está pagando o prejuízo que o próprio governo causou para o cidadão. Eles deixaram de fora essas indenizações, esses débitos aqui. Então, aí, o cara pode gastar aí, ó, fora da meta, né, para precatórios, por exemplo. E ainda tem outras coisas aqui, ó, que já estavam fora, né? Transferências, né, constitucionais, créditos, claro, tudo bem, vai, despesas urgentes como calamidade pública, tá? Até vai, tudo bem. Doações, tudo bem, né? Que vem de um particular, por exemplo. Né? Despesas com receitas próprias, por exemplo, a universidade vai lá, ela própria cria a receita, então ela gasta, então obviamente tá fora, né? Obras de engenharia custeadas, tudo bem. E precatórios, novamente, que é o pagamento de precatórios pelo credor. Isso aí é um gasto, pô. Isso é dinheiro que sai do tesouro. Então, o cara põe fora. Então, fora do arcabouço. Então, não adianta arcabouço. Se tem coisa fora, não adianta. Né? Parcelamento de precatórios obtido por estados, despesas não recorrentes da justiça eleitoral. Por exemplo, o camarada até para você realizar a eleição, isso aí tinha que estar sido computado, né? O cara tem que fazer, vai, que seja, o governo fizer uma poupança para daqui 4 anos. Não, tiraram do arcabouço, ou seja, pode gastar à vontade. Né? Então, isso aqui não faz sentido, a verdade é essa. E a gente entra, né, naquela situação, né? O pessoal já tá metendo o pé, vê essa situação de gastos do governo, né? Vê a inflação subindo e mesmo subindo com os juros altos, né? Ou seja, a coisa está ficando complicada de segurar
E aí acontece isso. Aqui, ó. Brasil registra a segunda maior saída de dólares da história, de janeiro a julho desse ano, saída de 14,6. Segunda maior saída de dólares. Ou seja, o cara que tem grana mesmo, ele está vendo o cenário, ele está vendo que o abismo, o precipício está chegando, está mais à frente, então ele vai tirando a grana dele já do país. Olha aí, Brasil registra a pior saída de dólares da série histórica para março, diz Banco Central. Então estamos indo, ó, superando saída da, né? É um absurdo, né? A gente está indo para o fiasco. E esse aqui é o problema, né? Gastança do governo. O governo parar de gastar, né? Diminui os gastos, vai reduzir a inflação, vai reduzir a quantidade de dinheiro que ele injeta, né? Em outras coisas aí, reduz a inflação, dando até depois, de repente, para reduzir os juros e tocando e a vida melhorando do cidadão. O que não está acontecendo. Vê aqui que o gasto governamental só aumenta, certo? Só aumenta, gerando inflação, né? Mesmo com a taxa de juros altíssima, e a gente chega ao cenário de um possível que é colapso em 2027 das contas públicas, porque o governo ele pensa em eleição, ele pensa nele primeiro, né? Então, como ele vai reduzir o gasto dele? Porque senão ele pode perder a eleição, né? Eles pensam dessa forma, eles não estão nem aí pro povo lá, o cara que está se lascando, que trabalha. Não, isso é segundo plano, certo? Primeiro ele. Então, ele não vai, né? Ele não vai, a meu ver, diminuir esses gastos públicos. Ele vai deixar chegar no limite do colapso, né? E você, o cidadão, que se lasque, tá certo? Então, pessoal, isso é tudo. Obrigado por hoje. Deixa um likezinho aí, né? Coloca a sua inscrição, sua notificação, tá certo? Deixa aí algum comentário, né? Positivo ou negativo, que a gente tenta melhorar, tá certo? E até a próxima, pessoal. Muito obrigado.